Olá, estamos começando mais um episódio do Pod Six. Esse podcast é uma produção da Câmara, Indústria, Comércio e Serviços de Canoas, a Six, a nossa Six. Sejam todos bem-vindos à nossa homenagem às mulheres. Eu sou a Diara Tavares, sou vice-presidente de eventos aqui da Six Canoas. Ao longo da história, muitas mulheres aprenderam a liderar enquanto cuidavam, a inovar enquanto conciliavam, a empreender mesmo quando duvidaram dela. E muitas vezes fizemos tudo isso junto, né? Hoje celebramos a mulher e este é um episódio sobre mulheres que formam famílias, que empreendem, que acolhem, que inspiram e que entendem crescer sozinha. Ok, é possível, super possível, mas crescer juntas é revolucionário. Falaremos da potência que nasce quando as mulheres se conectam. Para tanto, conheçam as nossas convidadas, Simone Leite, Roberta Ruschel e Érica Esperindi. É um orgulho e uma alegria receber vocês hoje e sempre. Vocês podiam se apresentar rapidinho, né? Eu sou Simone Leite, na verdade eu sou Simone Regina de Fentele Leite de Souza Costa. Meu nome fala um pouquinho sobre a minha história, tá? E para mim é muito bacana assim, essa possibilidade da gente estar aqui. Estamos, né, no mês de março. Por que é importante a gente se reunir e fazer essas falas femininas, né? Porque há bem pouco tempo atrás nós não tínhamos o lugar de fala. E foi bem na nossa geração, bem na nossa vez, que nós conseguimos colocar toda a nossa energia em favor de questões econômicas e sociais, tá? E passar a influenciar efetivamente na nossa sociedade. Então, eu acho muito rica essa oportunidade, e especialmente estando aqui na Six. Eu estou há 22 anos fazendo parte dessa entidade. Iniciei como diretora aqui na Six, depois vice-presidente, e fiz alguma caminhada importante até assumir a presidência da entidade, algo que me honrou muito, porque nós não tínhamos nenhuma mulher presidente, né, em 80 anos de história, então a gente teve essa oportunidade de fazer essa representação, e eu estou há 22 anos, como eu disse, fazendo essa caminhada, e toda essa evolução da entidade, especialmente, né, com os nossos núcleos de mulheres, é algo que me orgulha muito, e eu acredito muito na força do associativismo a partir da presença feminina. Érica. Uma história muito bonita, né? E a mulher hoje está ocupando um lugar muito importante, né, na sociedade. Bom, me chamo Érica Falcone Esperindi e sou do Esperindi Advogados, sou advogada, também tenho um grupo de network chamado Místico Lab e também sou mentora de empresários. A minha história vem, né, do Rio de Janeiro, sou carioca, vim para o Rio Grande do Sul e meu pai gaúcho. E eu vivi, né, muito dessa questão, desse lugar que as mulheres eram privadas, né? Eu, filha de militar no Rio de Janeiro, meu pai só faltava me amarrar, né, no pé da mesa. E a gente ocupar esse lugar hoje, né, de fala, como a Simone falou, esse lugar nas empresas, são mais de 20 anos que eu sou empreendedora, empresária, e hoje eu vejo como é importante a união das mulheres para que a gente consiga se desenvolver, né? Para que a gente consiga alcançar lugares e dar voz para muitas mulheres que ainda estão sem voz. Verdade. Então, é um prazer estar aqui. Vale salientar que tu é coordenadora do núcleo. Isso mesmo, sou coordenadora do núcleo feminino de empreendedorismo nessa gestão. Estou bem feliz com esse desafio e acredito que vai ser muito interessante para todos nós. Que ótimo, bem-vinda. Obrigada. Eu sou Roberta Ruschel e eu tenho uma frase que para mim ela é meu norte, que mulheres crescem com mulheres. E isso faz parte da minha entrada como núcleo. Hoje eu estou coordenadora do Núcleo da Mulher, né? E aqui na mesa tenho um prazer enorme de estar com a Simone, que foi na gestão dela de presidente que trouxe os núcleos para casa. A Diara, que já foi coordenadora do Núcleo da Mulher. Então, é sobre isso, é sobre crescermos juntas. E qual é o teu ramo, qual é o teu negócio? Eu trabalho com moda feminina. Lindas.
Gente, que prazer estar aqui com vocês. Eu tô muito feliz. Assim, tô emocionada, assim, de estar com vocês e a sintonia tão grande. Só a Simone que nos queimou aqui, porque ela podia ter vindo de verde, mas não foi nada combinado. Nós só fugiu da paleta. Ela fugiu da paleta, mas ficou super a ver, né? Ficou combinando. Tá ornando. O nosso podcast está disponível no canal da Six, no Spotify e no YouTube. E tem como apresentador o Sicredi. As empresas Modular Cargas, Panceira Seguros, Pontual Telecom, Cicobi Três Fronteiras, São Pietro Hospitais e Clínicas e STV Segurança são patrocinadores Diamante. O BRDE, Contele Contabilidade, Exatron, Fruc Bebidas, Nova Aliança Vinícola, Óticas Vênus, Parque Shopping Canoas, Sustecom Engenharia e Construções e Vieser Supermercado são patrocinadores Ouro. Então acompanhe os nossos episódios e para isso inscreva-se no canal da Six Canoas, no YouTube e no Spotify. Você encontra os links e mais informações aqui na descrição. Mas vamos lá. Gurias, o que significa ser mulher empreendedora para você hoje? Eu sou administradora, sou empresária. E para mim, eu coloco muita energia, sensibilidade e propósito em tudo que eu faço. Então a gente percebe, né, isso faz parte hoje da cultura da nossa empresa, essa questão da gente liderar com um propósito definido, né, e tendo a sensibilidade e um olhar para as pessoas. Porque mais do que números, mais do que metas, tá? A gente tem que ter esse olhar mais holístico, um olhar sobre o todo, a partir de todas as nossas vivências. Tá? Então, a gente percebe muito que na nossa empresa tem muitas mulheres, tá? E essa conexão que a gente faz com os homens, ela é fundamental, porque há muitas diferenças. Não existem divergências, existem diferenças e nós nos complementamos. Então, a gente percebe que na liderança masculina tem uma rigidez maior. Tá? É uma visão mais focada. E as mulheres, elas conseguem trazer essa visão mais ampla do todo, com um olhar sobre as pessoas, justamente por tudo aquilo que nós vivemos e como nós nos desenvolvemos enquanto mulheres. Porque a gente tem, né, essa questão da maternidade, nós temos o cuidado com a casa, porque somos, né, dona de casa, nós temos o cuidado conosco mesmo, o cuidado pessoal, e tudo isso precisa se complementar com todas as atividades profissionais que a gente tem. Então, isso nos permite ter esse olhar mais amplo e muitas vezes, né, dar as mãos para caminhar em conjunto. Então, não é o deixar para trás o outro, né, mas sim evoluir em conjunto. Então, eu acho que isso é muito da visão feminina, é o jeito feminino de fazer negócios. Tá? E eu vejo que na sociedade é tão importante essa participação feminina, porque se a gente for olhar, né, o que hoje nos conduz são questões políticas. Tá? E aí a gente olha e percebe que as leis, elas foram feitas por homens para homens. E a mulher, ela não foi contemplada. E esse olhar, ele precisa ser mais amplo, né? Sobretudo aquilo que diz respeito a questões econômicas e sociais. Porque hoje nós somos parte integrante e relevante da nossa sociedade. Sim. Então eu acredito muito que a gente precisa, né, fazer esse exercício e essa busca por sinergia de caminharmos juntas. Isso é verdade. E eu concordo contigo, a questão da visão mais humana, né? Isso é bem o nosso perfil, né? E ainda bem, né? Porque a gente precisa disso. Precisa, independente de homem ou mulher. É o ser humano, né? É a coisa do ser, do tá ali, tá junto, tá próximo, olhar olho no olho, né? Nós podemos, não precisa ter disputa, né? Nós podemos ter complementação, né? De habilidades, de capacidades, e que muitas vezes se forma uma guerra, né, de sexos, e não é totalmente desnecessária, porque nós podemos colaborar uns com os outros e complementar e fazer com que o negócio seja realmente um negócio promissor, né, um negócio que prospera, né. Então a gente precisa quebrar um pouco dessa crença de que nós somos submissas ou que a gente está numa guerra constante, mas não. Nós podemos sim ter uma harmonia. E essa visão colaborativa é muito feminina.
Isso. Né? Porque a nossa busca é andar lado a lado, nem na frente nem atrás, né? Andar Exatamente. passos em conjunto. Eu diria que era o equilíbrio dessa energia feminina, da energia masculina, porque a gente precisa também ter, porque a energia masculina, ela nos coloca para ação, né, do fazer, do acontecer. E a energia feminina, ela traz o equilíbrio de tudo isso, com doçura, né, com a parte holística que a Simone trouxe aqui. Isso é verdade mesmo. E tem um ponto que eu acho que é muito interessante, né, nessas construções, que é a questão da resiliência. Nós, mulheres, somos muito mais resilientes do que os homens por natureza. Né? Essa questão de nós conciliarmos multitarefas, né? A própria questão da maternidade, gente, que era algo que nos exige mais resiliência, né? Do que gerar um filho, cuidar desse filho, fazer todo o acompanhamento. Por mais que nós tenhamos pais presentes e participativos, recai sobre nós a maior parte da responsabilidade. Então a resiliência, quando a gente consegue tirar ela, né, de dentro de casa e trazer para os nossos negócios, e a gente percebe, né, eu falo assim de uma visão de uma empresa já bem constituída, com muitos funcionários, mas a gente tem que ter aquele olhar sobre empresas que estão iniciando, onde mulheres decidem empreender, e muitas vezes, mais do que por vocação, por necessidade. A necessidade de conciliar essas multitarefas. Então, aquela que começa a fazer o brigadeiro em casa para poder, né, ter o tempo de estar com o filho enquanto ele é pequeno, e de repente ela se vê uma empreendedora com um negócio de rua, né, gerando mais empregos. Então, assim, daquele início até uma fase de desenvolvimento do negócio, houve muita resiliência, tá? A busca por colaboração, essa visão mais sistêmica de comprar, produzir, vender, né? Colocar nas redes sociais o seu produto. Então, assim, é uma visão muito mais ampla daquilo que a gente precisa para colocar em ação. E normalmente, desculpa te... Não. Normalmente o que acontece, né, Simone? Essa empreendedora, ela é sozinha. Ela não tem o conhecimento, ela começou a empreender por necessidade, como tu disseste, e ela não tem as ferramentas necessárias, ela não tem a mentalidade de empreendedora, ela tem a mentalidade que ela precisa sustentar uma família, muitas vezes, que ela precisa trazer um dinheiro para complementar a renda, e isso faz com que ela se esgote, porque ela é multitarefas, ela faz tudo, ela não pede ajuda, né? Eu trouxe isso inclusive na reunião de segunda-feira, que nós mulheres acabamos achando que precisamos dar conta de tudo, né? Nós temos essa obrigação intrínseca, porque vem da ancestralidade, que nós somos capazes de dar conta de tudo, e o homem sai para trabalhar. Então a gente agora sai para trabalhar, a gente cuida da família, a gente muitas vezes é mãe, esposa, filha, porque a nossa geração hoje cuida dos pais, né? Eu hoje cuido da minha mãe, que tem Alzheimer. Então, olha quanta sobrecarga a gente tem, e a gente ainda tem que performar como empresária, como empreendedora. Né? Mas deixa eu aproveitar essa tua colocação, que é exatamente uma pergunta que eu tenho com relação a isso, que eu acho que dói um pouquinho em todas nós, mas que é importante a gente falar e deixar bem claro. Que nós somos mulheres multitarefa, não tenho a menor dúvida, porque nós somos, não nós, todas nós, para que fique bem claro, todas nós, né? Mas o que pega mais? Será que isso se trata de força ou de sobrecarga? Ou ambos? Como é que vocês avaliam isso? Roberta, qual é a tua visão, assim? Eu acho que os dois. Porque vem uma sobrecarga, mas ao mesmo tempo vem aquela força para te dar conta de tudo, né? Como a Simone trouxe ali, eu saí do corporativo por uma necessidade de estar com a minha filha mais tempo, né? É um exemplo vivo, né? Do que a gente... De estar tornaste uma empreendedora. E me tornei uma empreendedora, né? No início, é complicado porque tu não te vê como empreendedora, né? Porque tu é sozinha, tu toma as decisões sozinhas, aí tu compra, tu vende, tu é o financeiro, tu é tudo da tua empresa. E ao mesmo tempo tu tem que tomar decisões que eu saí do corporativo para ter mais tempo. Depois a gente vê que não é bem assim, né? E aí tu tem que deixar antes do que tu planejava o teu filho na escola, e às vezes tu tem que cumprir uma agenda e teu filho tá doente, e sabe? Então isso tudo
Pois é, tu sabe que eu concordo contigo também, né? E pensando que eu passei por essa fase, acho que todas nós passamos, né? Que é bem essa fase de abrir mão de um determinado momento profissional. E daí, então, eu abri a minha empresa de eventos na época, que o Gil era pequenininho, e aí eu fico pensando isso, assim, nunca trabalhei tanto na minha vida, ou seja, não era aquilo que eu pensava, mas deu tudo certo, e isso é o que nos faz forte, eu acho, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, de curiosidade mesmo, que eu tenho certeza que eu e todo mundo. O empreender na prática, assim, ó, qual foram os passos iniciais que cada uma de vocês deu na sua praia, sabe? Qual é os primeiros passos, aqueles assim, doidinhos, mas ao mesmo tempo que mostraram que vocês podem, né? De cada uma de vocês. O iniciozinho, os desafios do iniciozinho. Eu acho que o maior desafio do início é a gente acreditar que ser técnico é o suficiente para empreender. Ou seja, saber fazer algo, por exemplo, no direito, né? Sou advogada, o simples fato de eu saber o direito me habilita para que eu seja empresária. Se essa faculdade, ok, já pode? Não, né? Eu acho que isso é um grande erro que os empresários, empreendedores, eles têm essa visão. Por quê? Porque as universidades não nos ensinam a ser empresários. Eles ensinam o técnico mal e mal, né? Então, quando a gente abre um negócio, eu acho que a maior dificuldade é essa. A gente não saber cobrar, se posicionar, né? A gente não entender de financeiro, não entender de administração, de gestão. Eu acredito, e hoje, pelo que eu tenho visto com as empresárias que eu converso e que eu mentoro, é essa dificuldade de sair desse lugar de técnica operacional e passar para esse lugar estratégico, de olhar o negócio com outros olhos, né? Então, eu acho que isso, para mim, foi o meu maior desafio. Quando eu desenvolvi isso, eu tive resultados diferentes. Eu não iniciei do zero, né? Quando eu vim para Canoas, enfim, depois de ter feito administração, então quando a gente vai para a faculdade, né, sai da faculdade achando assim, agora eu sei tudo. E aí eu entro numa empresa que já estava constituída, né? Só que aí a gente inicia uma fase de crise. E aí eu percebi que tudo aquilo que eu tinha aprendido na faculdade não fazia muito sentido a partir de todas as necessidades reais do que precisava ser colocado em prática. E eu, como mulher, consegui contribuir muito em momentos de dificuldade, especialmente pelo sexto sentido. Sabe? Porque tem alguma coisa errada aqui. Ou pela coragem de fazer diferente. Então eu acho que essas características femininas, elas contribuem muito nesse mundo corporativo, nesse mundo empresarial, quando a gente também, né, se coloca numa posição de enfrentamento e de fazer diferente, romper, né, as barreiras, mas sempre foi assim, então vamos fazer diferente. E isso é muito nosso também, né, essa condição de imprimir um novo ritmo, né? E eu percebo o seguinte, nós somos 3 sócios na empresa, 2 homens e eu enquanto mulher. A gente coloca um assunto na mesa e cada um tem uma visão sobre aquele problema. E as visões, elas se complementam. Então eu percebo assim, em momentos de dificuldade, não só em momentos de dificuldade financeira, enfim, mas quando surge algum problema que a gente precisa transpor, quando o problema ele é colocado à mesa, eu tenho um olhar e uma visão sobre a estratégia, tá? E os meus sócios, eles têm outra visão sobre, e aí nós nos complementamos, e isso é fundamental. Eu vejo hoje, né, que nós falamos muito sobre empreendedorismo feminino, vamos dar espaço, vamos dar lugar para mulheres se desenvolver, mas eu acho que trabalhar em conjunto, homens e mulheres, também é importante. Tá? Eu tenho dito isso para, enfim, mulheres, né, a partir de palestras, de mentoria, também, busque um sócio, busque um funcionário, um homem dentro do negócio. Mas eu gosto das mulheres, nós somos só mulheres. Talvez a gente tenha que passar dessa fase do só mulheres pro vamos juntos, né, construir, porque a visão masculina, ela é muito e tão importante quanto a visão feminina. Concordo. Sim, é o equilíbrio entre o feminino e o masculino. Isso mesmo. Mas pra mim, a dificuldade maior foi o oposto da Érica. Eu também sou formada em administração, então vem com a parte teórica, né? E eu, como era do corporativo, meu cargo era gestão, então é muito liderança. Quando eu entrei para empreender, a minha dificuldade era a parte
né, do operacional. Agora, é eu, por ser sozinha, é eu que vou ter que executar esse financeiro, né? E todo aquilo que tá por trás disso, né? E o que hoje ainda nos cobra é a questão de tu estar na vitrine, de te posicionar nas redes sociais. Eu queria, Diana, só voltar para uma colocação que tu fizeste antes, quando a gente fala assim sobre essa questão do multitarefas, de dar conta de tudo. Né? Eu acho que hoje tem uma cobrança excessiva, né, sobre as mulheres, especialmente porque a gente faz. Então eu percebo, né, eu sou uma pessoa que eu tenho muita atitude, eu tenho muita disposição e coragem, isso é uma característica minha. Então, seja na família, seja no negócio, ou mesmo em entidades de classe, no associativismo, eu tomo muito a iniciativa. E aí as pessoas param e me olham assim, nossa, Simone, parabéns, que legal que tu fez tal coisa. E elas dão um passo atrás e cruzam os braços. Em casa também, né, meu marido assim, meu amor, como tu é boa nisso, como tu faz, mãe, muito obrigado, mas isso que parece ser um elogio é uma carga ainda maior, porque a gente fica, né, naquelas assim, ele gosta que eu faça isso, então eu vou continuar fazendo. Tá, mas quando a gente percebe o fim do dia ou o fim do ano, quando a gente vem fazer algumas reflexões, a gente se dá conta de que não houve um equilíbrio, que a gente fez muito mais. Isso. Né? Então o fato de nós sermos elogiadas não nos coloca no lugar que nós queremos, porque a gente busca justamente dividir tarefas e não ser aquela super mulher que consegue dar conta de tudo. Até porque, é bem que tu disseste antes, né? A gente tem assim, essa pegada, essa coisa de ser a super mulher. Mas a gente, exatamente, a resposta é essa, né, Simone? Porque assim, não é isso. Eu não quero ser super mulher. Eu quero cuidar da minha vida em parceria em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Eu não falo só empresa, falo em todos os aspectos, sabe? Então, uma pergunta que estava aqui nas minhas anotações para fazer para vocês era assim: como é que equilibra empresa, família, autocuidado e vida pessoal? Tudo junto? Não tem equilíbrio, eu não busco equilíbrio e eu me dou conta do que é mais importante em cada momento. Sim. Eu tenho uma frase assim que é meu mantra, né? Nós somos o resultado das nossas escolhas e nós precisamos fazer escolhas conscientes. Então tem determinados momentos em que a questão profissional para mim, ela tá em primeiro lugar. Por quê? Porque estão demandando de mim, porque a empresa tá crescendo, porque eu sou responsável, porque eu sou importante estando lá. Tem momentos em que eu preciso me dedicar mais à minha família. É aquele momento da viagem com o marido, sem filho, sem nada, porque isso faz parte, é importante para o nosso casamento. Tem momentos que os meus filhos são mais importantes. Então eu tô numa fase agora, né, com 45 anos eu decidi decidimos, enfim, em conjunto, ter mais uma filha, né, eu tenho 3 filhos, então 2 meninos e agora a Marta Valentina. E nesse momento eu faço muitas escolhas em função dela, porque ela tem 4 anos e a gente sabe o quanto é importante, né, os primeiros anos de vida para as crianças na questão da educação e também porque como eu já tive 2, eu sei que passa muito rápido e que aquela fase inicial deixa muitas saudades. Então, neste momento, eu estou escolhendo, né, com um tempo de qualidade me dedicar a ela. Mas, o exemplo do final de semana, a gente tinha convenção, né, de vendas da empresa, da Urano, e tinham todos os vendedores estavam aqui. Então, a empresa estava demandando o meu trabalho. Na segunda-feira, eu não levei ela na escola no período de adaptação, porque eu precisei fazer a escolha de estar na empresa. Aí chegou na terça-feira, na quarta-feira, eu continuei fazendo a adaptação dela na escola. E é sobre isso, né? A gente não consegue ter um equilíbrio, mas a gente vai escolhendo o que é mais importante em cada momento. Eu acho que conciliar é isso. É essa coisa de, naquele momento é tal ação que é a porque prioridade. Porque senão fica uma utopia, né? Fica dizendo, como é que tu vai equilibrar tudo isso? Aí sim que dá um problema. Porque tu quer suprir todos os lugares em todos os momentos. Agora, como a Simone falou, de acordo com o que está me demandando, eu vou dar aquela atenção naquele momento. E eu acho que isso tudo tem muito a ver com o teu objetivo. Qual é o teu propósito? Agora o teu propósito é dar esse foco nessa idade da criança? Ok, agora minha empresa está precisando de mim porque eu estou fazendo um projeto novo, qual é a
minha visão? Onde que eu quero chegar com isso? Então, quando a gente olha para esse lugar, a gente percebe que não é sobre equilíbrio, é sobre a importância daquilo que tu tá vivendo no momento, né? E as coisas vão acontecendo, e aí porque se tu quiser equilibrar, tu vai surtar. Né? Porque daí tu vai chegar uma palpitação, uma ansiedade, porque tu tá querendo suprir todas as necessidades de todo mundo. E você? Sim. É o que fica para trás, né? Na verdade. E assim, mas Roberta, tem mais uma questão aí dentro de toda essa configuração, que é a conhecida e famosa culpa feminina. Essa a gente conhece bem. Fala um pouquinho sobre isso. É verdade? Todo mundo sente? É só eu? Eu não sinto, né? Então, essa culpa, né? Eu acho que o mais importante disso é a gente vai sentir, mas é não se cobrar sobre isso. Ok, eu senti essa culpa, né? Que nem eu trouxe ali. Às vezes teu filho tá doente, tu tem uma agenda de trabalho e tu não tem como negociar, tu vai cumprir. Então, tu deu medicamento, ok, eu vou. Este momento a empresa precisa de mim, então neste momento eu vesti a persona empresária, vou para o meu compromisso, ok, de vestir a empresária, agora a mãe, e vou assumir esse papel. Eu acho que é por aí. É bem complexo, né? A gente passa o tempo inteiro se sentindo culpado porque não dá conta, porque algo ficou devendo. Então, acho que quando tu tem esse alinhamento, né, do que é mais importante naquele momento, eu acho que tu consegue lidar melhor com essa culpa. Sim. Agora, se tu quer dar conta de tudo, a culpa vai bombar. Ela aumenta. Muito. Eu acho que principalmente essa culpa famosa que a gente fala tem a ver lá quando nossos filhos são pequenos, né, Simone? Porque no teu caso tu tem uma menina de 4 anos, nós já é mais tudo adulto. Mas a tua nem tão adulta, não, assim, a pré-adolescente. Que também é difícil, né? E a questão, eu acho que são os dois momentos, assim, eu vejo, né, pessoalmente, que era aquele momento de que eu deixava o Gil na escolinha e que daí ele chorava, aquela história que todo mundo passa. Né? E quando chegava na esquina, obviamente ele já estava brincando, já tinha parado de chorar, mas a gente estava chorando a pé em Porto Alegre, né? Daqui não sei aonde. Então acho que é isso, né? E conseguir fazer as superações. E a questão da adolescência, né? Porque é aquele cuidado que tu tem que ter também, né? Muito grande, hoje em dia, principalmente. E então bate uma culpinha, né? Não adianta. Mas a gente tem que... Eu acho que é para essa fase o diálogo, sabe? A aproximação. E os combinados, que nem nós falávamos ali antes, né? Ter os combinados certinho e esse bate-papo de trazendo clareza, né? E também por a Sofia é mulher, trazer algumas coisas também de posicionamento em relação a isso. Sim. Não, eu queria dizer para vocês que eu não sinto mais culpa. Eu senti por muito tempo culpa e eu publicamente, né, fui criticada. E aquele foi um momento muito interessante. O Zenon, eu tive o Zenon quando eu tinha 27 anos, então eu estava assim no auge da carreira de construção, né? E eu também estava, porque a minha vida hoje ela é formada por 3 pilares, né? A família, o trabalho e o associativismo. Eu tenho eu acho que o associativismo, assim, nessa questão do trabalho voluntário, ele tem uma relevância muito grande e eu coloco muita energia nisso também, né? E desde cedo, desde lá, então já desde o ano 2000, né, que eu tô envolvida com entidades e quando meu filho nasceu, eu conciliava do jeito que podia. A minha mãe, uma rede de apoio muito importante que eu tenho, né? Mas na época, assim, que eu vivenciava mais as atividades aqui na Six. E teve um momento que o meu filho, ele nunca foi um bom aluno. Tá? Então, assim, ele pegava recuperação e tal, mas era muito dele aquilo, né? Não era algo assim que eu poderia ter mudado enquanto mãe, era dele. E quantas crianças a gente vê assim, não gosta de estudar e não vai bem na escola, enfim. E aí, teve um momento na escola que uma mãe olhou pra mim e disse assim, ele só pega recuperação porque tu é ausente de casa.
né? E aquilo bateu tão forte em mim que aí vai pra casa, chora no chuveiro, acha que a pessoa que falou isso tem razão, enfim, e vai pra terapia, porque, né, eu faço terapia e tal, e daquele momento em diante, ou, né, em volta daquele episódio, eu não senti mais culpa, porque a culpa não fala sobre quem eu sou. As minhas escolhas falam sobre quem eu sou, né? E é muito mais do outro, a crítica do outro, e foi uma mulher que fez essa crítica. Então é algo que a gente sente, né? Quando falta sororidade, colocar-se no lugar da outra pessoa. E aí, dentro desse contexto todo, né, o meu filho terminou o ensino médio, fez vestibular e tirou o primeiro lugar no vestibular. Hoje ele tá voando, hoje ele é um super profissional. Então, eu percebo o seguinte, não era sobre o que ele foi enquanto aluno, né, mas sobre toda uma construção que a gente faz enquanto família. É sobre exemplo. É sobre inspiração, é todo um conjunto que compõe, né, essa criança que a gente tá, um adolescente, enfim, que a gente está construindo dentro de casa. Então, acho que culpa é algo que está hoje muito, né, na nossa volta, especialmente por questões de rede social também. Então, assim, olha como a fulana faz, olha o tempo que ela dedica aos filhos. A gente tem que fazer isso, a gente não pode fazer aquilo, isso traumatiza, isso não sei o quê. Nossa, como ela dá conta de tudo, e a gente vai se diminuindo e se sentindo culpada. Então, eu acho que é muito da maturidade, e pra mim isso veio, né, ao longo do tempo, e hoje, felizmente, eu não me sinto mais culpada, porque eu acredito muito nas escolhas que eu faço. Existem erros, mas aí a gente tem que fazer a correção de rota, né, e entender que nós temos um olhar para o futuro e não para o passado em função daquilo que a gente viveu. E eu só complementando, eu acho que essa questão da culpa tem trazido um grande problema, né, porque tem trazido uma permissibilidade muito grande. As pessoas estão permitindo muito, os pais estão permitindo muita coisa para suprir a culpa, né? Então eu estou me sentindo culpado, eu dou isso, eu faço aquilo, pode isso, pode aquilo, para suprir a minha culpa, enquanto na realidade tu não está suprindo nada, né? Então olhar para realmente o exemplo que tu está dando, o que tu está ensinando dentro de casa, será que realmente a presença tu compensa com um iPhone novo, um carro, né? Coisas que vão se dando para os filhos, que daí passam a não saber como se frustrar, né? Quando ele não se frustra, ele não sabe lidar com a sociedade, ele não sabe lidar com os problemas. Então, acho que tudo isso reflete muito nos nossos filhos, na sociedade de um modo geral, né? Sim. Então, olhar para esse lugar da culpa, será que eu preciso sentir culpa porque eu estou trabalhando? Porque eu estou trazendo um sustento? Porque eu estou querendo que o meu filho tenha uma oportunidade que eu não tive, né? Então, olhar para esse lugar com um pouco mais de cuidado, para que isso não cause um problema futuro. E tem uma coisa que é interessante, porque, né, dentro desse meu contexto hoje, né, a Simone com 49 anos, enfim, eu falo muito para minha filha de 4 anos, eu gostaria de ficar em casa com ela, eu até poderia ficar em casa com ela, mas eu percebo que não faz bem para mim, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de produzir, e eu olho para ela e digo, filha, a mamãe vai trabalhar e a mamãe vai voltar e nós vamos fazer tal coisa, nós vamos brincar, nós vamos isso, nós vamos aquilo. É o tempo de qualidade que eu dedico a ela. E não é assim, eu vou trabalhar porque eu quero trazer dinheiro para te comprar um presente. Não, eu vou trabalhar porque a mamãe gosta de trabalhar, porque o trabalho é importante, porque o papai trabalha, porque os manos trabalham. Então, assim, eu acho que é essa cultura, né, que a gente vai criando dentro de casa e dentro da família, quando o trabalho é algo prazeroso, né? Quando o trabalho ele não é um castigo, né? Muitas vezes é muito cansativo, né? Mas que a gente vai fazendo essa construção do tempo de lazer que a gente tem com os filhos, o tempo do trabalho, a ausência de pai e mãe, né? E o suporte que a gente pode dar para ele quando estamos presentes. Então eu acho que é um pouquinho desse equilíbrio que a gente tenta buscar, né? Mostrando a vida real para os nossos filhos. E na verdade é o exemplo mesmo que a gente deixa, né? Não tem dúvida sobre isso. E essa questão de ver as outras pessoas
se virando, fazendo tudo e tudo lindo nas redes sociais. Vamos ser realistas, né? Tu não vai também mostrar tuas agruras em rede. A grama do vizinho é sempre mais verde. Minha mãe dizia, a galinha do vizinho, que eu era de Cambará, dá mais ovo. E é mais gorda. Né? E tudo certo, né? Mas tu tem que cuidar da tua, né? Então é isso. Mas assim, ó. Mas na questão das redes sociais é sobre nós mesmas, né? Eu não posto uma foto minha de pijamas, gualipada, no meio da madrugada, atendendo a minha filha. O que eu posto? Eu posto a foto dela bonitinha, né? Então te faz, né, Simone? Então, o outro também faz isso. E a gente se compara com aquela melhor versão do outro, sem saber, né, que o outro também passa por tantas coisas. Mas a gente sempre tem que imaginar que lá atrás daquele outro tem muita grura, como tem na nossa, né? Não adianta, isso é. Mas ok, nós vivemos, esse é o momento que nós vivemos, que é essa exposição da vida margarina, né? Comercial de margarina das pessoas, e tá tudo certo, né? Eu acho que não, a gente não questiona isso, a gente só tem que saber como lidar com isso, né? De perceber que ali é uma versão, é um momento que está aparecendo ali. Os outros a gente desconhece, né, das outras pessoas. Agora até teve uma curiosidade ótima, né? A gente tá vendo, assim, que tem um casal próximo a nós, que eles estão numa super crise, estão em vias de se separar, mas acabaram de postar uma foto bonitinha, os dois, amorzinho. Digo, gente, isso não é a vida real, é só porque dá likes, isso, né? É isso mesmo. Eu tenho pessoas que eu conheci no passado, não convivo mais muito, mas de vez em quando eu vejo as postagens, né? Quase não aparece, mas de vez em quando dá para ver. Que é assim, os conselhos para as famílias, né? Então essas pessoas dão conselhos para as famílias. Não teriam conselhos. Porque eu convivi com um período da vida. Então, assim, isso a gente tem que cuidar. Aí tá um ponto da onde vem a informação. E isso a gente tem que cuidar, né? Exatamente. Mas ok, vamos lá. A gente quer lembrar, assim, quem está nos acompanhando, que o Pod Six está disponível no canal da Six Canoas, no Spotify, no YouTube. E que nesse episódio estamos recebendo Simone Leite, Roberta Ruschel e a Érica Esperindi aqui na nossa casa, aqui na Six. Que delícia, coisa boa estar aqui com vocês, gurias. Bom, vamos falar um pouquinho mais, e eu queria assim, abordar um pouquinho os núcleos de mulheres, que nós estamos aqui com 2 coordenadoras de núcleos de mulheres aqui da Six. Nós estamos com a presidente que trouxe, enquanto presidente, o primeiro núcleo, que foi o núcleo da mulher empresária, né, que eu entrei, foi quando eu tive a oportunidade de entrar na Six. Então, assim, eu tenho tudo a ver com essa história de vocês e fico tão feliz de estar aqui, né? Como é que funciona o núcleo? E essa união feminina é real? Ela acontece de fato? Só me deem uns toques aí. O que você acha? Assim, Jara, o que é importante, né? Quando eu estava, então, na presidência da Six, eu via que as mulheres tinham muita dificuldade de estar aqui dentro da entidade. Então, parecia uma entidade, primeiro que parecia uma entidade de elite, o que não era, e depois que era uma entidade masculina. Os homens de negócio estão lá. E muitas mulheres eu convidava porque Canoas é uma cidade que tem muitas empreendedoras, mas elas estavam atrás do balcão, elas estavam cuidando do estoque, elas estavam atrás do caixa e elas não conseguiam sentir-se, né, empoderadas para estar dentro de uma entidade de classe. E as que vinham, elas se encostavam na parede, olhavam para os lados e iam para o banheiro. Total insegurança, esse espaço não é meu, eu não conheço ninguém, sobre o que eu vou conversar, como é que eu vou me inserir numa roda onde tem homens falando sobre negócio, sobre economia, sobre futebol. E aí então surge essa ideia de fazer os núcleos, que é uma forma delas virem para a entidade, entender a força do associativismo, a força do coletivo, estando num ambiente seguro, só de mulheres. E aí então a gente cria esse espaço com uma metodologia, porque não é um clube de mulheres, não é uma confraria da espumante, tá? É um espaço onde as mulheres buscam se desenvolver pessoalmente e profissionalmente, tá? Dentro do ambiente associativo, que é um ambiente colaborativo. E aí surge, então, os núcleos, que são um sucesso. Hoje nós temos 2 núcleos de mulheres. A presidente Shirley, né, que agora, então, antecedeu o presidente da Altro, ela é oriunda de
um núcleo de mulheres. Então a gente vê o quanto isso frutificou e quanto as mulheres estão empoderadas. E o que é o empoderamento feminino? É coragem com ação. Tá? E a gente juntas, então, as gurias aqui, né, são um exemplo vivo disso e podem, inclusive, falar mais sobre como hoje está funcionando esse núcleo, os núcleos de mulheres, mas que tem esse intuito, né, de fortalecer o empreendedorismo feminino. Nossa, eu quando falo de núcleo, vem um sentimento de gratidão, porque quando eu fui convidada em 2016 para entrar no Núcleo da Mulher, uma amiga, né, sabia que eu estava empreendendo e eu precisava desse, né, me desenvolver e muito me enxergar como empresária. E ela disse, eu tenho lugar para ti. Né? Eu não sei se a Diara lembra, mas eu vinha, chegava quietinha, porque eu tava me descobrindo ainda empreendedora. Mas é que todas nós chegamos assim, eu acho. E nossa, foi fantástico, assim, porque depois de 10 anos, eu coordenadora do Núcleo da Mulher, e na primeira reunião eu trouxe para elas, eu disse, gurias, eu tô muito feliz por estar aqui. Primeiro, porque quando eu iniciei, eu pensei, nunca eu vou ser coordenadora. E hoje eu tô aqui, eu tô feliz por estar aqui, eu quero servir ao núcleo que me desenvolveu muito, porque elas me fortaleceram quando eu precisava, como eu faço isso, não vai que tu consegue, é esse encorajamento, sabe? E nossa, eu sou só amor, né, pelo núcleo. E ver que interessante o seguinte, além de tu te desenvolver pessoalmente, profissionalmente, essa questão da liderança também aflorou, porque hoje tu és coordenadora de um núcleo, né, composto por várias mulheres. E é e isso é um dos pilares, né, nós somos 4 pilares que regem esses núcleos. E o importante disso, que é fazendo uma análise, se a gente for pensar uma cadeira, ela tem os 4 pés. Com um pé, ela não vai ficar em pé, né? Que é isso, e o primeiro pilar é se desenvolver, né? E aí a consequência, o último, que é o networking, né? Que vai ser muito leve chegar nesse networking se tu fortalecer os outros 3 que vêm antes. Né? Eu acho que a Érica consegue... Exatamente. O que a gente percebe? Quando as mulheres vêm, elas vêm nesse perfil quietinha, não sabe se elas vão ter voz, né? O que eu estou fazendo aqui? Será que eu vou ter... O que eu vou receber? E na verdade é uma grande troca, né? Todas têm muito o que acrescentar, né? Então, nós fazemos capacitações dentro do núcleo, onde cada uma traz uma expertise, traz o seu conhecimento, ajuda nesse desenvolvimento, né? E foi muito interessante agora na segunda-feira que nós fizemos a nossa reunião, e a conexão e a identificação das mesmas dores, né? Porque quando a gente está nesse grupo de mulheres, a gente percebe que, meu Deus, ela tem o mesmo problema que eu tenho. Como é que tu resolveu esse problema? Me conta. Então essa troca, ela é muito rica, né? É nesse lugar que a gente vai se desenvolver, vai desenvolver a liderança. Então tem os líderes de grupos de trabalho, onde não é um coordenador que coordena tudo, não. É tudo muito dividido, tudo muito colaborativo, né? E esse desenvolvimento é o que faz um reflexo lá no nosso negócio. Porque não tem como a gente ter um CNPJ forte se o nosso CPF é fraco. Né? Se nós não conseguimos lidar com os problemas, se nós nos apavoramos quando as coisas acontecem, se nós nos sobrecarregamos, se não pedimos ajuda, se eu não busco uma colaboração de um funcionário, né? Então a gente fez algumas dinâmicas ali e às vezes diziam assim, mas eu não consigo delegar isso. Por que não? Né? O controle, olha como a mulher tem medo de perder o controle de tudo que está acontecendo. Não, mas será que vai fazer direito? Será que vai fazer tão bem quanto eu? E isso sobrecarrega. Incorpora a super mulher, né? Exato, daí usa aquela roupa da Mulher Maravilha e acha que aquilo é lindo, mas essa capa pesa, né? Então, vamos deixar essa capa de lado, vamos conversar, vamos entender quais são os problemas, o que a gente pode se ajudar. Então, acho que é isso, nos núcleos, a gente tem esse desenvolvimento, essa conexão, e lá no final a gente tem o network, porque network é relacionamento. Agora, se a pessoa vem achando, vou entrar para aquele grupo de mulheres, eu vou vender o meu produto no primeiro mês, não vai se frustrar, vai sair.
né? Então não entende o propósito. O propósito é o desenvolvimento, é a conexão, é aprender. Sabe que dentro dessa... Desculpa, Diara, mas só pra... Então eu estava presidente da entidade e eu participava muito das reuniões de núcleo, assim como ouvinte, enfim. E foi bem na época que aconteceu essa situação com meu filho, que ele não era um bom aluno e tal. Gente, quantas de nós passam por isso em casa? E aí 2 mulheres vieram depois, né, no ambiente privado, assim, relatar pra mim assim, nossa, Simone, eu tinha tanta vergonha do meu filho não ser um bom aluno, que eu parei, inclusive, de frequentar um grupo de amigas que ficavam se exibindo dos seus filhos. Aí eu achava assim, nossa, mas o que eu tô fazendo de errado que meu filho não é um bom aluno? Trazendo o exemplo que eu dei antes, né? E aí, quando a gente consegue dividir isso, a gente foi ver, assim, que, olha, uns 30% daquelas mulheres ali, porque a gente tratou esse tema dentro de uma das reuniões, tinha problemas, né, com os filhos na escola. Adaptação, ou mesmo essa questão, meu filho nunca leu um livro na vida, e eu sou, né, um exemplo para ele, o que eu fiz de errado? Não é sobre o que a gente faz de errado também, né? Cada um vai ter o seu jeito, enfim. Então, é um pouquinho disso, né, uma grande terapia. Exato. Que a gente acaba fazendo em grupo. Exatamente. Isso é uma palavra bem interessante que já foi usada várias vezes, que é uma grande terapia em grupo. Terapia é o meu momento. As gurias dizem, é o meu momento. Eu chego lá para almoçar e eu posso dizer o que está acontecendo e eu consigo relaxar e aí tem a empatia, né? E aí rolam essas conexões, porque é nesse momento que a gente vai se conectar e a gente vai gerar um relacionamento. E é importante dizer também que a gente leva isso para fora, a gente faz encontros fora, né? Nós fazemos eventos fora, onde as conexões aumentam mais ainda, sim, né? Sim. E através dessas conexões a gente pode sim fazer o network, pode sim vender os nossos produtos, né? Mas não é a base, não é o pilar principal, são 4 pilares. Na verdade, tem espaço para tua voz, né? É um espaço ali que tu tem voz, que tu consegue. E é um aprendizado, porque eu lembro claramente da primeira reunião. Foi a primeira reunião do Núcleo da Mulher Empresária, que a Roberta é a coordenadora, né, atual. Primeira a gente nunca esquece. Nunca. Eu lembro, hoje, Sala São Pietro. Na época, uma sala de reuniões, assim, uma sala de atendimento, né? Aquela do lado do Scred, da sala Scred. Eu lembro, eu sentada, assim, eu tava com uma blusa azul, eu lembro, gente, claramente, e eu pensava assim, e quem era a nossa coordenadora? Acho que era a Jana, não? Não. Tô vendo ela, uma querida, tá, mas depois eu vou lembrar e vou falar. E aí ela falando tudo, qual era a proposta e tal, porque tem um método, isso é importante a gente salientar. Nós trabalhamos com um método dentro do núcleo. O núcleo não se encontra só para oi. O núcleo se encontra para trabalhar. Uma metodologia. Tem um método, que é o método do empreender, que a gente tem que seguir e que tem o porquê, né? Que é o aprendizado, que são todas as fases, que é tudo aquilo que a gente cresce. Mas eu me lembro claramente de eu sentada lá naquela mesa, com aquela minha blusa azul linda. E eu pensava assim, o que eu tô fazendo aqui? Né? O que eu tô fazendo aqui? Porque eu ainda tinha, na época, ainda tenho, mas hoje trabalho um pouco menos com isso, que é a minha empresa de eventos, que eu trabalhei muitos anos. E eu tinha começado uns anos atrás a ser gestora de comunicação do escritório do Gildo, que é o meu marido, né? Que é a Tavares Advogados. E aí, eu tava assim, naquele momento que eu tinha que me encontrar, porque eu não tava, porque eu tinha um lado completamente diferente que eu tenho até hoje, né, tanto é que eu sou vice-presidente de eventos da entidade, porque a minha origem, a minha formação em relações públicas, então eu guiei por esse caminho, e aí eu pensei, gente, eu pensei assim, eu tô misturando tudo, eu acho que eu tô misturando tudo, né, mas não, aí eu fui aprendendo que eu tinha completas condições de fazer as 2 coisas, ou 3 coisas, ou 4 coisas, né, isso é uma coisa que mas eu tive que ser convencida, então então aquelas primeiras reuniões, E o próprio sentir-se empresária, empreendedora. Isso, porque eu não sentia assim, com relação a evento, ok, eu dominava a minha área, eu já fazia aquilo há muitos anos, trabalhei com muitos clubes, com muitas entidades, ok. Mas eu tava fazendo uma coisa nova, claro, não era tão nova, já fazia um tempo, mas assim,
eu precisava ajustar aquilo, né? Então eu digo para vocês assim, ó, eu sou oriunda de núcleo, né? Eu entrei no núcleo da mulher empresária e a partir dali eu fui me vendo diferente e fui ficando mais forte. Assim, ó, tá conversando aqui com vocês que são mulheres maravilhosas, né? Lá naquela época eu não faria, porque eu não me sentiria capaz de estar ali, de conversar com você. Insegurança, que é aquilo que tu colocaste antes, que é aquela coisa do, sabe, não que não deu medinho, que não deu fiozinho na barriga, quando a gente senta aqui pra falar, né? Mas vamos lá, vamos comigo mesmo, né? Então, assim, ó, é uma experiência, o núcleo é um ambiente, assim, ó, de criatividade, de crescimento, uma delícia, assim, eu tenho o maior prazer e por isso, assim, que eu achei tão importante trazer vocês aqui e trazer a nossa presidente que trouxe o núcleo para cá, para a gente poder falar disso, desse encontro de mulheres para trabalhar, para crescer junto, para se fortalecer, né, para ser cada vez e nós temos mais vagas e mais. Abertas, né? Então divulga, aproveita e divulga. Abertas, né? E agora, dia 18 de março, nós temos a sensibilização, né, que é uma reunião onde vai fazer essa explicação sobre como funciona o método empreender e para que essas mulheres venham fazer parte, né, desse grupo e se desafiem e se desenvolvam. Então fica aqui, né, o nosso convite para que participem, se inscrevam na página da Six. Isso. E venham participar, né, com a gente aqui dessa reunião para entender como funciona e posteriormente estar com a gente, né, Roberta? É mesmo. Mas da pergunta da Diária, eu me lembrei de um fato que ela perguntou, é concorrência ou cooperação? Para mim é totalmente união, cooperação. Porque eu precisava me posicionar no digital, então eu fui pro digital, aí eu trouxe, gurias, eu preciso me posicionar, conto com vocês, elas curtiam, eu resolvi fazer a primeira live. E aí convidei elas no grupo. Gurias, foi tão fortalecedor, porque só via as carinhas entrando na live e elas todas entraram, sabe? E ali movimentando a live, pergunta nos comentários. Então, assim, ó, é sobre isso, é com cooperação, é a gente se fortalecer e tu tá com medo, mas vai que a gente vai estar aqui te sustentando. É verdade, eu participei dessa live. Me lembro. Mas eu era ex já. Eu já não estava mais no núcleo, eu acho. Não, ainda tá. Mas eu participei da live, eu lembro claramente da live, porque foi muito legal. E é isso, é aquela coisa de vou fazer. E vamos ver. E daí tu tem braços para ti, né, dar as mãos, né? O ano que eu fui coordenadora do da mulher foi o ano da pandemia. Então eu posso dizer para vocês que foi assim, muito desafiador, porque nós não estávamos preparados ninguém estava para reuniões online, para decidir coisas de longe. Nossas relações eram muito pessoais, muito personalizadas, muito junto. Então para mim foi um crescimento absurdo, assim, né? A nossa coordenação trabalhou com um viés muito diferente, fazendo um trabalho diferente e deu certo. E conseguimos fazer nosso planejamento daquele ano, todas as coisas. Né, Até o vitrine de negócio a gente fez online. E isso foi muito importante porque a mulher simplesmente ela ficou, né, trancada em quatro paredes com todas as suas dificuldades ali, com filho, com marido, com trabalho online, muitas vezes com dificuldade financeira porque não conseguia vender, produzir, enfim. E isso foi um esteio para muitas mulheres. Muito, né? Tu vê assim, o nosso grupo conseguiu fazer esse trabalho. E não foi só a coordenação, a gente foi só quem puxou ali o fio, né? Quem puxou o primeiro fio, mas a coisa veio, até festa nós fizemos online. Eu entrei na Six nessa época. Bem nessa época. No finalzinho ali da pandemia, mas as reuniões ainda eram online, os grupos ainda eram online. Foi festa junina, né? Nós fizemos festa junina, festa de Natal. E teve mais uma coisa que a gente fez que eu não me lembro e deu certo, né? Eu me lembro que nós prorrogamos a nossa reunião em uma semana, que foi ali na hora mesmo, em março, né? Nós tivemos uma reunião, né?
E daí, logo em seguida... Uma reunião fechou e a partir dali fechou tudo. Então, nós só retardamos uma semana a próxima reunião para poder organizar, e aí começou. E nós continuamos. Criatividade feminina, né? A minha cunhada fez a festa do meu sobrinho de 1 ano online. Toda a família reunida na festa de 1 ano online na pandemia. E funciona, não é a mesma coisa, não é, mas são coisas muito. Mulher é criativa. E eu acho que o núcleo empolga e traz essa coisa da criatividade, porque tu tem que criar mesmo. Entendeu? Essa é a tua opção. Tu tem que... E é bem interessante ter um quadro, né, no nosso núcleo lá, não sei se tem um de vocês também, que chama Salto Quente, que é um quadro onde as mulheres trazem o problema, né? Tu te candidata lá hoje, quem vai falar sou eu. Então tu vem e traz um problema real que tu vive na tua empresa, né? Eu tô passando por isso, eu tô com dificuldade em tal coisa, e aí tu escuta todas as pessoas te sugerirem algo. Eu experimentei tal coisa, tu já experimentou tal coisa? É fantástico. Quem participa diz, meu Deus, a minha cabeça fez um boom. Elas ficam assim, deixa eu anotar. Então, é muito colaborativo, né? É muita construção. Realmente vale a pena. Que coisa boa, né? Então a Six está aberta, temos vagas nos núcleos. Não sei se o núcleo da mulher ainda tem, vaga. Ai, que bom. Então, assim, ó, mulheres que estiverem interessadas, corram pra cá. Porque vocês vão amar. E aqui todas nós somos exemplo aqui, né? Conhecemos núcleos, vivemos núcleo e foi muito bom, né? Foi muito bom pra cá. Está sendo muito bom para cada um de nós. Mas assim, né, gente... Passa muito rápido, assim, várias coisas que a gente vai ter que recordar. Mas tudo certo, né? Então, assim, queridas convidadas, Simone, Érica, Roberta, eu queria, assim, tem que ser rápido, porque o nosso tempo está esgotando, tá ali a plaquinha. Que mensagem vocês deixam para as mulheres e homens que estão nos ouvindo, nos vendo, né? Por favor. Como eu disse antes e reafirmo, nós somos o resultado das nossas escolhas. Então, a partir das nossas escolhas, nós faremos a nossa caminhada e teremos os resultados, então, que a gente almeja. E eu acho que a gente vive, né, tempos difíceis, essa crise de valores hoje. Então é fundamental que a gente possa ser exemplo, que a gente possa ser motivação para os nossos filhos, essa geração que nós estamos criando e educando, e esse fortalecimento dos vínculos associativos, fazer junto, essa questão da colaboração não só dos núcleos, né, mas a participação efetiva dos empresários, da sociedade, em entidades de classe, onde a gente pode fazer verdadeiras transformações econômicas e sociais. E eu hoje tenho como propósito de vida, né, trabalhar o empoderamento feminino, porque eu sofri muito com o preconceito, eu sofri muito com o machismo. Eu podia, né, um episódio inteiro aí de podcast só falando sobre isso, e eu não quero que a minha filha, que hoje tem 4 anos, quando ela tiver 18, 20 anos, ela passe por tudo que eu passei. Então eu tenho me dedicado muito a essa pauta do empoderamento feminino, e para mim empoderamento feminino é coragem com ação. A gente colocar toda a nossa sensibilidade, todo esse nosso poder de construção feminina em favor da nossa família, do nosso trabalho e da sociedade. Então eu acho que coragem, iniciativa é fundamental, né, para que a gente possa conseguir dar passos largos rumo àquilo tudo que a gente sonha e que a gente almeja. Maravilha. Legal. Eu acho que a mulher, né, o recado que eu gostaria de deixar é que nós precisamos ressignificar o sucesso, né? Antes, sucesso era atingir um cargo elevado, ter um patrimônio altíssimo, e isso tem esgotado muito as mulheres, né? Isso tem trazido um sentimento de esgotamento gigantesco, a hiperconectividade, a necessidade de dar conta de tudo sozinha, de ser forte, de ser resiliente e não pedir ajuda. Então, acho que a gente tem que ressignificar esse sucesso e olhar o que é importante para mim. Será que eu não posso pedir ajuda? Será que realmente eu preciso dar conta de tudo? Será que eu posso tirar essa capa e estar olhando um pouco mais para mim? Quem sou eu?
né? O que eu gosto, né? O que é importante para mim, né? O que realmente faz a minha alma vibrar, né? Então, olhar para si, né? Escolher o momento do seu dia. O teu dia tem 24 horas. Eu converso com as mulheres e as mulheres não tiram meia hora do seu dia para si, né? Então, o que as mulheres estão fazendo hoje, né? Então, vamos olhar para esse lugar, olhar para o que é importante para ti, né? O que realmente vai te trazer uma saúde, um bem-estar, porque as mulheres estão adoecendo, né? Então, o alto índice de burnout é gigantesco, né? Então a gente precisa olhar para esse lugar, né? Então, o empoderamento é sensacional, mas a gente tem que olhar para elas não se esgotarem, né? Quando estão se empoderando e precisam dar conta de tudo. Então, vamos nos olhar um pouco mais. Ah, perfeito, isso mesmo. Roberto. Ser empreendedor é um caminho solitário muitas vezes, mas não precisamos nos sentir sozinhos. Então, aqui é um lugar onde mulheres crescem com outras mulheres. Perfeito. E é verdade, né? Verdade. São verdades. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Infelizmente, a plaquinha já subiu e desceu lá umas 3 vezes, então nós temos que terminar. Então, assim, eu quero agradecer que foi demais, assim, foi tão bom, tão gostoso, e realmente nós podíamos fazer vários aqui, né, um na sequência do outro, para continuar nossos assuntos. Mas, infelizmente, não deu para falar mais, mas o que a gente falou, acho que tem tanto valor, e eu espero que muitas pessoas nos ouçam, nos vejam, né, e que a gente possa contribuir para a vida das pessoas, especialmente das mulheres, já que esse podcast é em homenagem às mulheres, né, e não é à toa, porque a gente merece, né, que a gente merece. Eu quero lembrar então a quem está nos acompanhando, né, que possa acessar até os próximos episódios. Basta se inscrever no canal da Six Canoas, né, no YouTube e no Spotify. Os links e as informações estão na descrição, né. Agradecemos muito os nossos patrocinadores, que são as empresas que acreditam na entidade, que a gente pode realizar encontros como esse, que a gente pode organizar eventos, que a gente pode fazer a nossa entidade crescer e mostrar que nós somos abertos às pessoas, né? Abertos aos empresários, aos empreendedores. Esse é um ambiente de saúde, de projeto, de união, né? Onde a gente traz nossas empresas e as nossas caras, né? Para fazer acontecer. Eu gostaria de fechar só dizendo assim, né? Então, ser mulher nunca foi apenas ocupar espaços, sempre foi sobre transformá-los. Agradeço demais a presença das nossas convidadas, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Obrigada, Guilherme. Obrigada. Obrigada.